when they get sounds of fear. Boa noite, graça e paz. Obrigado, Beto. Pessoal, e aí, Gu? Deu certo, filho? Continuamos em pane elétrica. Pessoal da intercessão, orem, porque as máquinas estão rebeldes hoje, ok? Nos ajude. Bom, mais uma vez eu quero saudar, né, os que nos visitam. Só tem esse casal? Só vocês? São irmãos? Perdão. Muitíssimo bem-vindos. Muitíssimo bem-vindos. Só eles? Bom. Então tá bom. Amados, semana passada a gente teve um culto sensacional. Eu oro para que esse culto seja, no mínimo, igual. Se for igual, o que estava na semana passada? Foi algo muito bom, muito gostoso. Bom, vamos lá. Eu estou muito feliz, fazia tempo que eu ministrava, passei por uma enfermidade e depois algumas outras questões, então eu estou muito feliz em poder desfrutar da presença e da palavra do Pai junto com a minha família, junto com os domésticos da fé, junto com a minha família em Cristo, e estou muito feliz com isso. Quero saudar também aqueles que nos veem pelo YouTube. Estou com muita gratidão, muito feliz. Saúdo todos da igreja, minha família da fé, que me sustente em amor, que são os meus colaboradores de uma causa eterna, que são os edificadores do corpo, né? Semana passada a gente teve um presente, né, dona Dê? Na hora de ir embora, chegou um profeta maluco aqui, derramou sobre nós e edificou profundamente a nossa fé. E é tão bom a gente se alegrar tanto com isso. E aí, olhando para cada um de vocês, eu vejo a manifestação viva desse favor de Deus, do amor de Deus, daquilo que Deus tem como propósito para Ele fazer na terra e através da sua vida, da nossa vida, da igreja. Amém? O Joab está aí? O Joab estava tão legal você aqui, você posso te desafiar? Você quer fazer para mim? Por que vocês deixam o menino? Deixa o menino. O menino é o meu Jimi Hendrix, rapaz. É o meu Jimi Hendrix. Vocês alguém arruma uma cadeira para o menino? Coitado, ninguém merece sempre aquele produto. É tão mais gostoso o som que ele faz, não é? Enfim, vamos lá, meus lindos. Que alegria poder estar aqui nesse tempo, como disse a pastora Janaína, dias difíceis, dias peculiares, mas é bom ver que Deus nos permite, mesmo em dias difíceis, em tempos difíceis, Ele nos permite enxergar, ouvir e aprender dEle em meio a esse caos que a gente tem vivido. O nosso Deus, Ele não está em silêncio, amém? Amém. Para quem está do outro lado, diga assim: o nosso Deus não está em silêncio. Em novembro de 2022, o Senhor segue reinando. Ele segue reinando. Ele continua falando, o Senhor reina. E eu louvo a Deus pela história desse lugar e pelo avanço dessa casa sacerdotal, através dos homens que chegaram até aqui. Aqueles que estão desde o início, têm uma história. E eu louvo a Deus porque estes homens não se moveram, não chegaram até aqui, não se moveram por conta de exterioridades, porque não foram seduzidos por uma boa estética, por uma boa arquitetura, porque não se permitiram ser seduzidos por nenhuma doutrina humanista, por nenhuma sedução que o homem possa proporcionar. Chegaram até aqui justamente porque não viram nada em nós, e porque não viram nada em nós, eu creio que eles têm visto pelo menos Cristo. Ao contrário, não estariam aqui. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu vou ler na versão NVI. E infelizmente hoje a gente vai estar sem tela. Lucas 17, eu vou ler os versos 20 e 21. Versão NVI está escrito assim:
Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vós. Feche os olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo em família. Tudo o que nós queremos, Senhor, é poder entender qual é a tua boa, agradável e, sobretudo, perfeita vontade. Senhor, fala ao nosso coração, ao nosso espírito, e ajuda-nos a responder bem diante daquilo que o Senhor nos propõe como caminho em Ti. Senhor, nos ajuda como filhos Teus a responder diante destes dias maus a qual nós temos vivido. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos te ouvir. Senhor, nós sabemos que o Senhor não está em silêncio. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós não queremos ser enganados. Nós sabemos aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Assim como Paulo dizia, nós dizemos: sabemos em quem temos crido. E porque sabemos em quem temos crido, nós nos entregamos em dependência a Ti, Jesus. Te pedimos, fala conosco, nos ensina, nos torna um corpo poderoso na terra, uma igreja forte na terra, uma igreja pujante na terra, um povo que cumpre o seu propósito na terra. Nós repreendemos todo mal, repreendemos todo espírito do homem. Te pedimos, repreenda todo espírito do homem. E nós repreendemos todo espírito local e declaramos céus abertos. Diga assim comigo: céus abertos. Céus abertos. Sobre esta casa, sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Aqueles então que receberam Jesus como seu Senhor, receberam também a mente de Cristo. Porque agora, a partir do momento em que eu levanto minhas mãos e eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador, então eu recebo Ele na qualidade de meu Senhor, e eu recebo agora uma nova vida. Não uma vida melhorada, mas uma nova vida, a vida dele. E com a vida dele eu recebo a mente dele. Eu preciso pensar com a mente de Cristo, olhar com os olhos de Cristo. Faz sentido isso? Porque agora, como Paulo dizia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então agora a minha vida, as minhas escolhas devem ser pautadas naquilo que Ele é, e não naquilo que eu era. Não naquele que estava amarrado ali numa camisa de força, um velho Adão melhorado. Não, agora eu sou uma nova criatura. Faz sentido isso? A gente tem falado muito sobre isso, sobre as realidades e a verdade do novo pacto. Então a gente começa a andar numa nova dimensão, não mais uma dimensão carnal, mas uma dimensão do Espírito. Porque agora eu fui transportado de um reino para o outro. Eu fui transportado do reino das trevas, onde eu vivia em Adão, para o reino do seu maravilhoso e amado Filho. E agora eu estou sob os lombos do segundo Adão, Cristo Jesus. Faz sentido? Amém. Ok, vamos lá, vamos comigo, vamos construindo aqui uma reflexão. Então agora eu estou numa nova dimensão, eu vivo numa nova geografia, não literal, não visível, mas sobretudo invisível, porque eu vivo hoje agora no Espírito. Pô, pastor, então como é que é a nossa vida do dia a dia, do cotidiano? É óbvio que nós temos, e nós somos todos homens trinos, de corpo, espírito e alma, mas sobretudo agora nós somos transportados para uma nova dimensão, a dimensão do Espírito. E é nessa dimensão que eu quero me focar. É nesse ponto que nós temos que nos ater. Faz sentido isso para vocês? Nós vivemos agora numa nova geografia, não visível. Por isso, quando Jesus foi indagado: ei, como é que é o reino? Quando é que vai vir o reino? Ele está lá, ele está cá. O reino não virá com coisas visíveis. O reino está onde? Aonde? Dentro de nós. O reino está em nós.
Porque Cristo está onde? Em nós. Vamos lá, vamos construindo esse raciocínio. Colossenses 1:13 está escrito assim, na versão NVI: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Está ratificando aqui. Vamos lá, fica comigo. Quero que você entenda que nós já fomos transportados de um reino para o outro. E nós temos agora uma nova mente, uma nova mentalidade. Quem é que habita em nós? O Rei. Então eu tenho uma mentalidade de rei. Você tem uma mentalidade de rei. Essa eu não estou acreditando. Gente, Cristo habita onde? Em nós. Ele nos deu a mente dele. Quem é ele? Ele é o rei dos reis. E ele nos deu uma mentalidade de rei. Nós temos uma mentalidade de rei, uma mentalidade governamental. Aleluia. E quando nós nos movemos na terra agora, dentro desta nova perspectiva, dentro deste novo entendimento, dentro desta nova dimensão, dentro desta nova geografia, não visível, mas invisível, quando eu me movo na terra, o rei se move. Quando eu me movo na terra, o reino se move. Quando eu chego na faculdade, o rei chega na faculdade. Quando eu chego no shopping center, o reino se move, o reino está no shopping center. Vocês lembram aquela mensagem onde a gente falava sobre a adoração? Certa feita as pessoas perguntaram para Jesus: escuta, onde é que nós devemos adorar? É em Sião, é lá, é cá, é com tambor, é com guitarra, é com bateria? Ele falou: aqueles que me adoram devem adorar em espírito e em verdade. Aonde? Em todo lugar. Quando? Em todo tempo. Em todo lugar, em todo tempo. É uma nova geografia, é uma nova dimensão. Vocês estão entendendo? Amém. É uma nova geografia, uma nova dimensão. E quando nós nos movemos dentro desse entendimento, que nós vivemos numa nova dimensão, não visível, mas espiritual, então a gente vai entender que quando a gente se move, Jesus toca a terra. Quando eu chego no meu trabalho, Jesus chega no meu trabalho, pelo menos deveria chegar. Quando eu me movo no meu trabalho, o reino se move no meu trabalho. A esperança chega no meu trabalho. A desesperança não pode suportar aquele que carrega o reino, aquele que tem mente de rei, aquele que não se submete às conversas fúteis. Por quê? Porque tem uma mentalidade de rei. Porque são mulheres diferentes, porque não tem mentalidade mundana, tem uma mentalidade de rei. Amém. Quem está aqui comigo? Amém. Então, quando nós nos movemos na terra sob esse entendimento, nós tocamos a terra e redimimos a terra. A gente começa a redimir os pilares da sociedade. A gente redime a educação. A gente redime o entretenimento. A gente redime a política. A política está tão em voga hoje, né? Pode falar, né, pastora? A gente toca a sociedade e a gente redime a sociedade, porque o Cristo em nós agora, com uma mentalidade de rei, toca a sociedade, toca os pilares da sociedade. Quem está me entendendo? Isso é grandioso, isso é poderoso. Eu não posso, por exemplo, chegar, vamos supor, num lugar, imagina eu em cima do skate. Meu skate tem que ser um carrinho carrinho de pedreiro. Mas imagina uma galera do esporte. Eu não posso chegar lá e falar de Jesus para eles, porque eu sou um tiozão do Zap, certo? Mas se chega uma galera jovem, com estereótipo, com a cara deles, com uma mentalidade de rei, totalmente transformados pelo Senhor, e elas abrem a boca ali naquele meio, o que acontece? Eles tocam a sociedade, eles redimem a sociedade no lugar que eu não posso tocar. Faz sentido? Vocês estão meio dormindo ainda?
Mas a gente vai entender o que Deus quer falar. Nós somos edificadores. Edificadores de homens. Edificadores de homens que estão na terra para implementar um reino. Um governo. Porque o rei que estava fora, agora habita em nós. E o Rei dos Reis nos deu a mentalidade de rei, mentalidade de reino, mentalidade governamental, porque Ele precisa governar a terra. E esse deve ser o nosso compromisso, compromisso com o entendimento de quem somos, daquilo que somos, e sobretudo daquilo que Deus está fazendo agora. Não me importa o que Deus fez no tempo de Noé, eu já sei o que Deus fez no tempo de Noé. Eu quero saber o que Deus está fazendo agora, neste tempo presente, em 2022. O que Deus está fazendo agora, dentro da timeline da história da humanidade, o que Ele está fazendo agora, em Arujá e no Brasil, em novembro de 2022. Parúzia, Aletheia, o que Ele está fazendo neste tempo presente. Por quê? Porque Ele está fazendo algo específico na terra. Quando? Agora. Agora. E Ele está trazendo, sobretudo, algo que nós temos visto já há pelo menos 2 anos de maneira enfática. A ordem e o fundamento e a justiça do novo pacto na terra. E isso muda tudo. E eu falo pela minha vida. Fazem 3 anos que eu tenho sido virado do avesso, com pequenos spots de luz em áreas da minha vida onde eu não entendia. Onde eu achava que já havia luz, que já havia o entendimento pleno. E de repente Deus traz luz em questões que pareciam ser tão simples e que de repente descortinam uma perspectiva nova que me mostra uma nova realidade de quem eu sou, de quem Ele é. Vamos ler Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eu quero esmiuçar com vocês um versículo que Jesus, alguns versículos aqui que Jesus fala. E vamos extrair um pouco de sabedoria nesses. Vou trazer 2 versículos. Primeiro a gente vai ler Marcos 1, 14 e 15. Versão NVI. Acharam aí? Ninguém usa a Bíblia mais, né? Eita. Vamos lá. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando o quê? As boas novas de Deus, ou as boas novas do Evangelho, ou as boas notícias do reino. Você vai ver várias versões. E aí ele diz assim: o tempo é chegado. Repita comigo: o tempo é chegado. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ok? Agora vamos lá para Mateus 18, 11. Vai para trás. Está escrito assim. Mateus 18, 11. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Amém? O Filho do Homem veio para salvar e buscar o que se havia perdido. E não os, mas o que se havia perdido. Presta atenção aqui. Não se distraia com nada. Portanto, nós temos aqui 2 passagens que falam e mostram Jesus de Nazaré rompendo a eternidade, a aion, e vindo na terra em forma de homem para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, na qualidade de filho de Deus, ele rasga a eternidade, rasga a aion e vem para a terra como homem, porque havia uma necessidade: buscar e salvar o que havia se perdido. Quem está comigo aqui? A terra havia perdido o quê? A terra havia perdido a
a ordem, o seu desenho original. A terra havia perdido o reino. A terra havia perdido o seu reinado. A terra havia perdido o seu governo. Em Adão entrega o reino, ele entrega o governo. Quem lembra disso? Vocês estão aqui, gente? É que tem muita movimentação, né? Tem uns barulhos malucos aqui. Mas tudo bem, fique em paz. Foca aqui em mim, amém, gente? Olha para mim. O que havia se perdido? O reino, o desenho original, o arquétipo original, a capacidade do homem de governar. Porque Deus faz o homem e entrega a ele todo o poder para que ele pudesse gerar, multiplicar, governar e administrar a terra. Então o que havia se perdido? O reino. O que havia se perdido? O desenho original, o governo. Por isso a terra clamava: venha o seu reino, venha o seu reino. E Jesus de Nazaré ensinou a gente a orar: que venha o seu reino. Quem conhece aqui a oração do Pai Santo? Do Pai Nosso. Era uma pegadinha. O Pai é santo também. Por isso, quando o reino é estabelecido, através do está consumado, através da morte e ressurreição de Jesus, então quando nós recebemos o seu Espírito lá em Pentecostes, a gente recebe não apenas o acesso de volta ao Pai, mas a gente recebe também o governo de volta. A gente recebe o governo, aquilo que estava perdido. O dicionário Strong mostra que a raiz para aquilo que havia se perdido, em Mateus 18, é a palavra apolume, que significa abolir, colocar um fim à ruína. Ou seja, Jesus veio à terra para botar fim à ruína daquele que era para ser o governo na mão dos homens e agora havia se perdido. Quem está aqui? Você fica feliz com isso? Jesus veio botar fim a uma ruína. Jesus veio inaugurar um novo tempo, uma nova estação. Jesus veio inaugurar uma nova classe de homens. Jesus veio te tirar de um reino e te transportar para outro. Jesus te torna um mero mortal e agora um homem imortal, cuja morte não pode te ferir. E você que não era nada, estava preso à carne, preso à lei, agora você é um ser imortal, que não está mais preso à carne, que vai receber um corpo glorificado e você vai reinar para sempre. Olha o que Jesus está fazendo. Olha o que Jesus está fazendo nele e a partir dele. Era uma ruína na terra. O homem estava desassociado de Deus, desassociado da glória de Deus. E nesse ponto é importante a gente desmistificar um erro, um engano recorrente. A maioria das pessoas da igreja acredita que Jesus veio morrer em nosso lugar para nos dar a salvação. Não. A salvação é apenas uma parte de algo maior. Olha como pode dizer, a salvação é algo menor do que o que tem por vir. A salvação é apenas o trâmite, é o início de um propósito eterno que Deus tem para mim e para você. Mas de maneira geral, até ontem eu acreditava, não sei você, que Jesus tinha vindo para me salvar. Sim, Ele veio para nos salvar, mas é apenas um trâmite, é um pontapé inicial, para que se cumpra um propósito maior. Repita comigo, um propósito maior. Há um propósito maior para mim e para você. Como disse a pastora Janaína, nós não fomos criados para sermos salvos e depois virmos esquentar o banco da igreja aos domingos. Nós não fomos criados para uma reunião de entretenimento. Não é isso ser igreja. E é isso que Jesus quer desmistificar aqui hoje para a gente. Nos dar a visão correta daquilo que somos, para onde vamos. Fala assim com o teu irmão, vem comigo.
Qual é o propósito maior? Qual é o propósito maior dentro de um pacto eterno? Expressar um reino e um governo de um rei. Eu não nasci para esquentar banco de igreja. Eu não nasci para tocar um instrumento legal. Eu nasci para expressar o reino de Deus na terra. Portanto, Jesus não veio para te salvar. Jesus veio te inserir um propósito eterno, macro, e te fazer rei com Ele e para Ele. Você sabia que a Bíblia, eu já falei isso aqui, mas eu vou sempre repetir. A Bíblia é um livro de economia? É estranho ouvir isso, né? Uma vez o Cristiano disse isso para mim, eu falei, não pode ser, me explica isso aí. Sabe por que a Bíblia é um livro de economia? Certa feita Jesus se perdeu dos pais. Na verdade, os pais perderam o filho com 12 anos de idade, aonde? No templo, na church. Fala para o teu irmão, na church. Perderam Jesus na church. Procuraram em todo lugar, pastora, menos na church. Aí eles chegam assim, que nem eu, suado. Que Jesus, você está fazendo aí? Ô pai, ô mãe, pelo amor, né? Vocês não sabiam que eu tinha que estar cuidando e administrando das coisas do meu pai? Foi essa a resposta de Jesus. Ele nasceu para administrar e cuidar das coisas do pai. Por que economia? Porque a palavra é oikonomia. E a gente fala muito nessa palavra oikos, né? Que fala de relacionamento. Oiko significa ambiente habitado. Um ambiente de relação, propriedade da família. E nomia, que significa administração de normas, regras e leis. Oikonomia, daí que descende a palavra economia. Ou seja, o que é oikonomia? É aquele que administra, que cuida dos bens e da propriedade de uma família. O que Jesus estava fazendo no templo? Cuidando das coisas do pai dele. Para que eu e você nascemos? Para cuidar das coisas do pai. Eu e você nascemos para cuidar das coisas do pai. Eu e você nascemos para expressar um governo na terra. Eu e você nascemos para administrar um governo na terra. Deus te deu um cajado de governo para administrar as coisas dele. Não é para ir e vir a um culto. Não é para congregar e curtir um lugar. Deus não te deu um lugar bacana para ir aos domingos. Deus te fez um homem de governo na terra. É diferente quando a gente entende isso. Quando a gente sai de casa com esse entendimento, tudo muda. Uau, quem eu sou? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? E a gente vai entender como é fácil se dissipar um entendimento e a clareza daquilo que é vital para que nós não tropecemos e fiquemos no meio do caminho. E o que é ficar no meio do caminho? Ficar no meio do caminho é aceitar apenas o trâmite. Eu estou salvo mesmo, beleza. Como disse a pastora Jana, o babado lá é com a P, se o bagulho estourar é com a P. Não, nós somos um corpo. Nós trabalhamos uns para os outros em amor, porque nós estamos cuidando de algo que é dele e para ele. Tudo é dele. E ai de nós se não fizermos isso. Ai de mim, que sou o cabeça, vou apanhar mais. Não é? O apóstolo sempre tem que apanhar mais. O fato é que Jesus não veio para nos salvar apenas. Ele veio para nos dar governo de um reino. O governo de um reino. E então ele nos faz nascer dele, para agora você cuidar do reino. Cuidar das coisas do Pai e governar o reino. Deus te faz embaixador de uma embaixada governamental. Para quê? Para você cuidar do reino dele na terra. E assim como é no céu, seja na terra. O nome dessa mensagem é
assim na terra como é no céu. E tinha um pop-up tão lindo que eu fiz para vocês. Assim na terra como é no céu. Manda para o grupo, Gui. Parabéns. Bom, por isso a gente vê a proclamação lá em Marcos que nós lemos, que era a mesmíssima pregação de João Batista. Nenhum homem foi maior do que João Batista, nascido de mulher. Qual era a única pregação de João Batista? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Como é que é, pastora? Víboras. Arrependei-vos, raça de víboras. Foi Jesus. Foi João. Foi João. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Está chegando o reino, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que significa Evangelho? Alguém sabe? Boas novas, boa notícia. Não é lindo isso? Isso é lindo, isso é lindo. Até aqui está tudo ok, certo? A gente está construindo um raciocínio para depois fechar a nossa reflexão, ok? Agora presta atenção numa coisa. Após a chegada do Rei Jesus, o Rei dos Reis, as Escrituras dizem que Jesus, não o Cristo, mas o de Nazaré, porque ele estava sobre a terra, começou a ensinar o quê? O Evangelho do Reino, nós lemos. Jesus começou a ensinar o quê? O Evangelho? Não. Jesus começou a ensinar o Evangelho do Reino. Poxa, mas é tão diferente isso? É muito diferente. Esse é o ponto importante para a gente entender isso. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35, eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada, está escrito assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho como é que está na tua Bíblia? Todas as versões, tem alguma versão diferente aí? Não tem. Pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Evangelho de Lucas capítulo 4, verso 43, também na Almeida Revista Atualizada. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus, também as outras cidades, porque para isso é que eu fui, o que está escrito aí? Enviado. Guarde essa palavra, essa é uma palavra chave. Por isso que para mim, conhecer a ordem e os fundamentos do novo pacto foi libertador, porque o inimigo ele trabalha em duas extremidades, ou ele trabalha na ignorância, ou ele trabalha na pornografia do saber, no intelectualismo, no muito saber. Você já viu homens soberbos porque sabem muito? Esse é um mal da maioria dos mestres, não da pastora Vânia. O diabo sempre trabalha assim, ou é na ignorância, ou é na soberba do saber. O que eu quero dizer com isso? Que nós corremos o risco de passar a vida inteira pregando o Evangelho, mas não o Evangelho do Reino de Deus. E aqui a gente começa a montar a nossa reflexão. Por quê? Porque Jesus não veio te trazer apenas uma boa notícia. Jesus veio te mostrar o propósito eterno, do qual Ele é o Rei de um reino e de um governo invisível, que Ele deu para você governar. O que Deus está querendo dizer é que eu posso chegar aqui no domingo e trazer uma boa notícia para você. Ô Zé, também estou numa luta, essas questões financeiras, puxa vida, 90% da igreja está aqui nessa luta, mas olha, confia, tenha fé, porque o Senhor é Jeová, é Jireh, Ele é provedor, e Ele vai nos levantar, fique em paz. Estou te trazendo uma boa notícia, sim ou não? Isso é uma boa notícia. Qualquer um pode pregar o Evangelho, qualquer um pode nos trazer uma boa notícia. Quem está aqui comigo?
Mas não necessariamente a gente está pregando o evangelho do reino de Deus. Eu estou apenas pregando o evangelho, dando uma boa notícia. Por quê? Que é importante eu entender isso? Porque o reino de Deus não tem como objetivo resolver o meu problema, e sim me levar ao cumprimento de um propósito eterno. É por isso que a gente vê tanta igreja fraca, tanta gente fraca dentro da igreja, pois se tornaram dependentes de um Deus assistencialista. Quem está aqui comigo? Amados, presta atenção, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. É claro que existe tempo em que nós somos bebês na fé, pequeninos, e que nós temos sim que ser encorajados, cuidados. Nós recebemos ali a papinha, nós recebemos ali uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. Mas chega um tempo, e Jesus disse, mas é chegado um tempo onde eu preciso proclamar o reino e dizer ao mundo que existe um rei que reina eternamente, um rei cujo reino é eterno, e ele se propaga, ele se promove através da sua vida. Chega um tempo onde você precisa se levantar para expressar um reino invisível de Deus na terra. Chega um tempo. Quem está aqui comigo? Há uma idade espiritual onde você busca o que você quiser no YouTube. Mas chega um tempo onde você precisa expressar o reino. Porque você não nasceu apenas para ser salvo. A salvação é só um trâmite. Há algo muito maior para vocês. Isso é tremendo. Isso é sensacional. É algo grandioso, poderoso. E a Bíblia diz que até os anjos gostariam de fazer aquilo que nos foi permitido fazer. Quem se alegra com isso? Então é bom que nós entendamos que existe o dia do bálsamo, existe o dia do encorajamento, existe o dia de... Mas chega um tempo onde nós precisamos expressar o reino, porque para isso nascemos. Faz sentido para você? Esse é o tempo que está sendo abreviado, como a pastora Janaína disse, os dias maus batem a porta. O futuro corre para o presente com uma velocidade vertiginosa. As coisas acontecem muito mais rápido. Eu quando era garoto, não faz tanto tempo assim, uns 20 anos atrás, eu não sei, mas parecia que o dia de 24 horas tinha 24 horas. Agora o dia de 24 horas parece que tem 20. Não é verdade? Eu falava assim, quando eu tiver 50 anos, eu era garoto, eu lembro como se fosse hoje. Já vai ter disco voador na Terra, os Jetsons, eu amava os Jetsons, vai ter nave dos Jetsons assim voando. Nossa, como eu tô velho. Como eu tô velho. Eu tô perto dos 50, mas tudo bem. Bom, o fato é que os tempos estão acelerados. E Deus tem requerido de nós maturidade. Quantas vezes Deus falou sobre maturidade nesse último ano para nós? Nossa. Pode falar nossa, pastora? Nossa. Pode? Nossa, Jesus. Deus tem requerido de nós maturidade. Homens com visão de reino, mentalidade governamental, visão macro acerca do que Deus está fazendo agora na terra. Não é eu estou salvo, legal, muito bem, pá. Não, você não nasceu para ser salvo não, irmão. A salvação é um plus. É só um mimo de Deus, a salvação. Há algo grandioso para você e para mim. Há algo poderoso. Há algo poderoso que Deus está fazendo na terra. E é através de mim e de você. E a gente precisa entender essas questões. Porque muitas vezes me perguntam, pastor, por que tantas pessoas estão saindo da igreja? Está aqui a resposta. A
As pessoas não entendem, sobre uma perspectiva macro, qual é o seu chamamento. Qualquer coisa sai da igreja, qualquer coisinha sai da igreja. E a culpa maior é dos líderes, é dos pastores, que eternamente dão papinha. Não puxam o povo, não esticam o povo. Em amor, calma, irmão, em amor. Não estou falando para esticar o pescoço de ninguém. Faz sentido esticar o espírito, puxar para fora. É como um filho. Vamos, filho, você pode, você tem capacidade, você vai vencer, você vai passar na faculdade, você vai se formar, você será um grande profissional. Esticar o filho, puxar o filho, faz sentido? A culpa dessa igreja fraca é dos líderes, são dos pastores, mercenários, que querem manter as casas cheias, para manter a arrecadação. Sabe como é o nome disso? Não é igreja, é casa lotérica. O pastor que te ama é aquele que te confronta, que te ensina a verdade. A salvação a gente já recebeu pela graça. Aleluia. Mas há tantas coisas mais para a gente desfrutar. E a gente precisa entender que isso é apenas parte desse todo, desse algo maior. E nós precisamos estar comprometidos com a movimentação do reino. Como Deus está se movendo na terra, hoje, agora. E voltando ao texto, a gente percebe que Jesus ia por toda a parte, por todas as aldeias, pregando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Não era oba-oba, não era só talquinho, era pregando o evangelho do reino. Certa feita, Jesus teve que virar a mesa, não é, pastora? Quem lembra disso? Então a gente percebe que Jesus ia por toda parte pregando o evangelho do reino, pregando as boas novas do reino. E o texto diz o quê? Porque para isso ele foi enviado. Repita comigo, enviado. Essa palavra é chave. Sabe o que significa a palavra enviado? Apóstolo. Olha só. Enviado. Para isso Jesus foi enviado. Ele não foi enviado para pregar um evangelho. Ele foi enviado para pregar o evangelho do reino. Há uma diferença brutal, abissal, entre pregar uma boa notícia e pregar o evangelho do reino. Então ele é enviado. E Jesus conclui a sua obra, ascende aos céus, envia o Espírito Santo sobre nós, e mesmo após a sua morte, ele vem, aparece 40 dias para os seus discípulos, e adivinha o que ele está ensinando, pastora? O evangelho do reino. De novo! Jesus veio como homem e ensina o evangelho do reino. E aí ele ascende aos céus. E ele volta por 40 dias. Não mais como homem, mas como Deus. E ele continua pregando o evangelho do reino. Que coisa tremenda. Ele está lá pregando o evangelho do reino. Jesus foi enviado para pregar o evangelho do reino. Jesus Cristo, agora não mais de Nazaré, o Cristo, continua pregando o evangelho do reino. E aí ele libera algo incomum e algo poderoso. Em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu não sei você, mas eu teria dado um pulo que bateu na cabeça no teto. Assim como o Pai me enviou, Everton, eu vos envio a vós. Uau! O que Jesus está dizendo é que eu e você legitimamente possuímos o envio. O envio, ou seja, Jesus está dizendo o quê? Que eu e você somos homens apostólicos.
Você não precisa ter o ofício de apóstolo, mas o seu DNA, a sua genética é apostólica. Ou seja, nós fazemos parte do corpo de Deus na terra, um corpo apostólico. Então, para que você nasceu, dona Denise? Para ser enviada para pregar um reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. É muito diferente. Quem está entendendo aqui? Homens apostólicos, mulheres apostólicas, modeladas, projetados, criados para expressar um governo e um reino. E quando a gente entende isso, a gente começa a assumir o governo da nossa vida, o governo das nossas emoções. A gente começa a assumir o governo da nossa casa. Olha só. Porque a gente não faz como a pastora, a gente não combinou, né, pastora? A gente não passa a bola. Ah, não, o babado lá é com a minha mulher. Não, é com o pastor, é com o apóstolo. Você não passa a bola, você assume o governo da sua vida. E aí, sabe o que acontece? O mundo ao teu redor começa a mudar. Tua faculdade, as pessoas começam a ver. As tuas áreas de influência começam a ser tocadas e redimidas. Então, se você é um médico, você começa a redimir aquele hospital. Se você é um skatista, você começa a redimir aquele meio. Se você é engenheiro, você começa a redimir aquelas pessoas na obra. Se você não é nada, você começa a redimir as pessoas da tua área social, do teu convívio social. Faz sentido isso? E o que acontece quando isso acontece? O que acontece quando isso acontece? Uma redundância apenas. Uma redundância. Nós começamos a expressar o reino de Deus na terra de maneira natural, você nem percebe. Assim na terra como é no céu. A gente nem percebe. É imperceptível. Você não precisa de status, de hype. Você não precisa de um lugar legal. Você não precisa de ninguém dando tapinha nas suas costas, reforçando sua identidade. Você não precisa dizer, você não precisa que ninguém te diga, olha, não adultere, olha, não fume. Não! Porque você é um cidadão celestial. Expressa o reino. E aí, dar dízimo é consequência. Porque você tem uma natureza de generosidade. Faz sentido o que eu estou falando? Vamos ver aqui como é interessante. Vou falar rapidamente aqui sobre como a história se repete. Quero falar rapidamente sobre a história de Israel, que viveu um período, aproximadamente 400 anos de silêncio. Vocês sabem dessa história, sim ou não? Todo mundo sabe. Então Israel, em determinado momento da sua jornada, perdeu o norte. Israel matou os seus profetas. Eu estou falando do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, ok? Mata os seus profetas, renuncia o seu chamamento, e aquela nação escolhida, experimenta 400 anos de escuridão, porque abortou o seu pacto, ignorou um pacto eterno. E veja o perigo que nós incorremos. Os únicos que conheciam Deus em toda a terra era Israel. E no tempo de Israel, os homens ao redor de Israel eram primitivos. Eles eram primitivos, com exceção das épocas dos domínios dos egípcios, dos romanos, dos gregos. Sempre houveram, Constantinopla, sempre houveram áreas e regiões da terra de domínio, de influência social, bélica. Mas, sobretudo, é importante a gente entender que ao redor de Israel, o mundo era primitivo. Só eles conheciam a Deus. E aquela voz de outrora que dizia: eu vos faço uma nação de reis e sacerdotes, luz para as nações.
olha, eu vos entregarei os códigos de justiça, os princípios de governo. Aqueles que receberam o governo para ser bússola para as nações, agora estão andando em escuridão, silêncio, romperam o pacto. Quem está aqui comigo? Estão surdos. E a palavra que eles receberam, desta palavra, eles não entendem esta palavra. E sabe o que eles fazem desta palavra? Um desenho humano chamado religião. Repita comigo, judaísmo. Deus não deu o judaísmo para eles. Deus deu leis, princípios e estatutos de justiça para ser luz para as nações. Não deu religião. Faz sentido? Há algumas coisas muito paralelas com o que está acontecendo hoje conosco. E a história se repete num loopzinho eterno. E então eles perdem o norte, como eu disse, e fazem da lei uma religião. E como toda a religião, eles se cercam de ritos, cerimônias, engrenagens, festas, hierarquias, estruturas. Você já viu como é? Você já viu como é? E cada dia que passa, as igrejas hoje estão mais judaizadas. É tanta coisa. É difícil. Não estou aqui fazendo uma crítica. Mas nós não somos judeus. Nós somos oliveira brava, que fomos conquistados, amados e agora enxertados na videira verdadeira. Só 2 entenderam, mas amém. Olha que coisa triste agora no nosso tempo. Jesus é enviado. Jesus foi enviado para, lembram? Recuperar o que havia se perdido. E como rei ele vem implementar o quê? O reino que havia se perdido. Por quê? Porque aqueles que haviam sido chamados para ser reis, Israel, e sacerdotes, agora estavam na terra não reinando, mas escravizados pela própria ignorância. E a história só se repete porque nós somos o Israel contemporâneo. Quem está aqui comigo? Mas vamos continuar lá com Israel histórico. E aí sabe o que eles fazem? Eles criam a religião do judaísmo, mas a religião já começa dividida, pastora. Eles dividem a religião em 3 grandes seitas. A primeira grande seita religiosa era a dos fariseus. Eu amo os fariseus. Quem eram os fariseus? Eles eram os legalistas, altivos, soberbos, agarrados na lei, defensores ferozes da letra, os soberanos do saber. Alguém já viu gente assim? Por favor, pastora, conta para nós, vai. Eles estão por aí e por aqui. É assim. A segunda seita religiosa, porque tudo na Bíblia é representativo, estes homens são representativos, estes homens estão dentro da igreja, irmãos. Quem está aqui comigo? Então a segunda seita religiosa era a dos saduceus. Indiferente aos aspectos sobrenaturais, eles eram assim como os sorveterianos. Não vou entregar muito, né? Só vocês entenderam? Só vocês entenderam. Mas amém, eles vão aprender. Indiferente aos aspectos sobrenaturais, eles não aceitavam a ação dos anjos. Eles eram materialistas, de mentalidade burocrática. Já viu crente de mentalidade burocrática? Misericórdia, olha, Deus só pode fazer assim, assim, eles traçam o caminho para Deus. E porque eles tinham muito prestígio e influência, eles não queriam que nada mudasse, porque senão eles iam perder o tempo. Faz assim pro teu irmão. O quais o faz me rir. É só para quebrar o gelo, gente. Vocês estão muito quietinhos.
Terceira seita religiosa, os essênios. Deus vai dar todos os preceitos e estatutos para o povo ser luz, bússola para as nações. E os caras me inventam isso aqui. Como é seu nome? Rafael, tem cabimento, Rafael? Me ajuda. Olha lá. Terceira seita religiosa. Olha o que os caras inventaram. Aí os essênios. Os essênios, eles eram sectaristas. Eles se fecharam em si porque eles eram bons demais. Os caras eram fera. Os caras eram os Corinthians. Era só uma pegadinha. Eu queria saber se vocês estavam na carne. Ó, pelos caras mais fechados que estão na carne. Gabi. Eu tô olhando para cada um. Eu olho a cara fechada, eu já sei quem está na carne. Os caras que acham ruim é que... Tô brincando, eu também sou Corinthians. Calma. Eu tô dando uma de essênio, peraí. Então os essênios eram esses caras. Assim, preto e branco, brincando. Eles eram sectaristas, fechados para o mundo. E veja só, eles eram tão bons que eles iam para o deserto e viviam só estudando a Torá, jejum, palavra. Mas eles eram o filé do filé do filé. Só que eles eram sectaristas e fechados no seu mundo. Pregava para quem? Pregava para o pai, para a mãe, para o cachorro. Ajuda nós. Amados, a gente está aqui brincando, mas o povo de Deus criou uma religião dividida. E o alerta para nós hoje é que eles deixaram de ouvir a Deus e criaram um desenho humano, uma religião. Qual que é o ponto? E eu quero, com este ponto, começar já o fechamento da reflexão dessa noite. Fala para o teu irmão, preste atenção. Assim como Deus não deu o judaísmo para Israel, Jesus Cristo não deu o cristianismo para nós. Eu vou repetir. Esse é o ponto. E eu já fecho a reflexão. Assim como Deus não deu para Israel uma religião, o judaísmo, Jesus Cristo não deu para nós uma religião, o cristianismo. Quem está aqui comigo? O que ele fez? Ele nos deixou uma incumbência. Ele nos deixou o evangelho do reino de Deus. Jesus foi enviado para recuperar aquilo que havia se perdido. O quê? O seu governo, o seu reino. Mas assim como foi com Israel, tem sido nesses dias, ao longo da história. Nós também, como igreja de Deus, como igreja nacional, temos perdido o norte. E nós criamos uma coisa que nos mantém entretidos e ativos, mas que não é o evangelho do reino, é cristianismo. Eu estou falando de nós. Nós criamos uma coisa para nos manter entretidos. Nós já temos o desenho, e o desenho é Cristo. Mas nós insistimos em fazer religião, bezerros de ouro, arrumarmos um lugar para irmos aos domingos. Essa é a verdade. Talvez você não se coloque nessa posição, mas eu vou mostrar para vocês como a história se repete, para que a gente entenda o nosso papel e de que nós devemos, sobre todas as coisas, ter temor de Deus, porque a falta de temor precede a queda, a ruína. Depois de 300 anos de proclamação apostólica, os apóstolos originais de Jerusalém e o apóstolo Paulo, pregando o evangelho. Que evangelho? Do reino. Depois de 300 anos, ele se conclui ali numa ação no livro de Atos. Presta atenção. A igreja de Atos entendeu o que era o evangelho do reino. Deus está nos chamando hoje para uma volta ao início, para um reset, para um início de novo, para um tempo onde a gente vai se parecer com a igreja de Atos, com a igreja underground, com a igreja que se reunia nos lares, nas cavernas,
nos porões. Sabe por quê? Porque nós não poderemos daqui 5 anos nos reunir num templo. Quem está aqui comigo? A igreja de Atos não construiu templos. A igreja de Atos, pastora, não construiu auditórios. Está escrito isso? A igreja de Atos não tinha banda, não tinha câmera super top. A igreja de Atos não estava preocupada com as exterioridades. A igreja de Atos se preocupava com 3 coisas: a comunhão, a oração e o partir do pão. A igreja de hoje precisa se preocupar apenas com uma coisa, ou 3 coisas: o partir do pão, que mais que eu falei? A oração e a comunhão. Mas nós estamos cercados de coisas e exterioridades, e as pessoas entram e saem da igreja de acordo com o hype da igreja. Pô, Gravidade Zero tem uns caras famosos lá, vamos lá. Pô, tem umas menininhas, ó, filé, vamos lá. Hoje em dia, as meninas continuam sendo lindas, mas eles não querem mais vir. É brincadeira, meninas de Jesus. Mas tinha um tempo, meu irmão, que era um negócio louco. Você tinha que ficar de metralhadora na porta. Sim ou não, pastora? Hein, Fabão? Você que é o abraçador oficial da Copa do Mundo. Era ou não era? Era terrível. Os caras iam lá para pegar as menininhas. Mas não pense que as menininhas não iam para pegar os boy magia também. Pensa que não. Você é louco. Porque agora tá pior a mulherada. A mulherada tá pior. Ó, dona Denise, Oh, Jesus, ajuda nós. Bom, a igreja de Atos não ficou instituindo programas para entreter o povo. Eles simplesmente sabiam o que fazer. Simplesmente sabiam o que fazer. Eles não estavam preocupados se tinha um ministério infantil sensacional. Eu não posso vir para essa igreja porque esse ministério infantil não é sensacional. Não é sensacional. Não tem tablet para as crianças, para cada uma. Imagina. Faz sentido isso, gente? Está cheio de gente assim. A igreja que entendeu o reino e expressou o reino, levou a mensagem sem mistura. Para onde? Para os valados da vida, para os guetos, para as cavernas, para os porões. E não olhavam nem a quem, nem para quem. Não pregavam para quem tem, mas pregavam para quem tinha que pregar, para todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. Essa era a igreja que entendeu o reino. Como é a igreja hoje? Deixa para lá. Essa igreja que entendeu o reino foi a igreja que transtornou e alvoroçou o Império Romano, o maior império da terra, um reinado de mais de 1000 anos. Essa igreja de homens simples que não eram nada, alvoroçaram e transtornaram o reino de Roma, desde as praças públicas até as recâmaras do império. E a Bíblia diz que por onde passavam Paulo e Silas, eles alvoroçavam o mundo e transtornavam o mundo. E as pessoas diziam: quem são estes homens com esta palavra que estão transtornando o mundo? E eles transtornaram tanto o mundo, que o império temeu, tremeu e se rendeu. Então Constantino precisou liberar os cultos. E agora ele libera os cultos. E os cultos começam a acontecer. E as coisas começam a crescer tanto. O crescimento foi tão explosivo, tão exponencial. Começou a chamar tanta atenção. E aí começa a luta por poder. Algo que nunca acontece dentro das igrejas. E então começaram a se espalhar esse povo chamado cristãos. Esse povo que dizia ter um rei que já não vive mais.
esse povo louco que não teme a morte. E eles começaram a se proliferar como água em terra seca, se proliferar. E aí então o que acontece? As regiões mais importantes daquela região na época começam a levantar bispos, olha só, bispos para cuidar destes cristãos. E aí a gente vê o quê? O que aconteceu em Israel, a instituição e a criação de estruturas para conter o povo. Eles começam a criar uma engrenagem eclesiástica. E então eles levantam o bispo de Cartago, o bispo de Alexandria, o bispo Cartago, Alexandria, oh meu Jesus. Tem mais uma região, e o bispo de Roma, que eu lembro. 4 regiões. Olha só que coisa: Cartago, Constantinopla e Roma. E eles levantam estes reinos para cuidar dos cristãos. E aí começa a se instituir algo ainda vago, mas parecia religião. Já parecia religião. E aí eles têm uma ideia: nós precisamos de uma única liderança. Nada parecido com o governo do anticristo. Não, é apenas uma mera coincidência. E eles então começam a pensar em instituir uma só liderança universal. E eles criam uma liderança universal para criar a igreja universal, que não é a do reino de Deus, mas que do reino de Deus também está inserida nela, mas a igreja católica. A igreja católica, que agora precisava desse rei supremo, ou desse líder supremo, então se instaura o papado. O papado. E aí nasce o Papa, que é uma versão barata e fake, genérica, daquilo que é real, que Deus crê e instituiu para o homem, a paternidade. E aí eles instituem esse Papa, esse homem frio, esse líder distante. Quem está aqui comigo? E assim como era com Israel, que perderam o norte, criaram o judaísmo, estes homens, chamados cristãos, um povo poderoso na terra, porque eles eram poderosos em tudo o que faziam, agora se permitiram ser seduzidos e levados por um sistema eclesiástico, e agora estava pronta a maquete humana do cristianismo. Assim como era ontem e hoje. Quem está aqui comigo? Eu estou apenas contando história com H, aconteceu. Sim ou não? E eu estou aqui desmistificando alguns pontos escuros da palavra que o inimigo faz questão que continue escuro, para que o espírito do anticristo continue nos fazendo a viver dentro de um prédio, fazendo religião. Você lembra quando nós não tínhamos prédio? Que eu falei para vocês? Não estou preocupado, nós vamos para a rua. Sim ou não? Aprove a Deus nos acolher. Mas nós não precisamos, nós não podemos nos preocupar com isso. Quem está aqui comigo? Nós não podemos mais fazer religião. Por quê? Porque é chegado o tempo. Vem o seu reino e o seu reino chegou. E o rei habita em você. E o reino se estabelece na terra através de você e através de mim. Assim na terra como é no céu. É assim que funciona. Quem está aqui comigo? E aí, para fechar a reflexão, passaram-se 1200 anos. E em 1517, comemoramos a semana passada, institui-se uma revolução, a Reforma Protestante, que tenta romper com essa bolha da religião. Mas o fato é que passado 505 anos, com a Reforma Protestante comemorada a semana passada, que alinhou sim muitos erros doutrinários, nós seguimos anunciando o cristianismo e não o evangelho do reino. São detalhes que a gente precisa ajustar. São só detalhes. Fala para o teu irmão, são só detalhes. E o inimigo, ele trabalha nestas lacunas, nestes detalhes, porque onde há uma lacuna, ele entra.
O inimigo trabalha em lacunas. Aonde há uma lacuna, ele entra. Nós vamos fechar as lacunas esta noite em nome de Jesus. E a prova cabal de que nós vivemos cristianismo e não o evangelho do reino, na grande maioria das igrejas, são os números que nos cercam como sociedade. Presta atenção. Os institutos de pesquisa que os cristãos evangélicos, dizem que os cristãos evangélicos são o grupo que mais cresce no Brasil. O censo diz que 85% da população brasileira aproximadamente é cristã. Entre evangélicos e católicos, mais ou menos na proporção de metade e metade. E esse é o ponto. Se esta é uma nação onde 85% é cristã, por que os índices de criminalidade só sobem? Exato. Se essa é uma nação onde 85% da população é cristã, por que em 10 anos o Brasil mergulhou vertiginosamente ladeira abaixo no que tange aos valores morais, ao abandono dos valores judaico-cristãos que nortearam toda a cultura ocidental desde sempre? Como explicar as cadeias lotadas, os abandonos de crianças em latas de lixo, tanta prostituição, as escolas tomadas por violência, ideologias, obscenidades? Em um dia depois da eleição, o Brasil já tinha virado de cabeça para baixo. Como explicar as nossas universidades tomadas pelo marxismo cultural? Os reitores são marxistas. O que dizer dos alunos? Uma mega esquina em cada igreja ensinando o evangelho. Não o evangelho do reino de Deus. Porque são casas lotéricas. Como explicar tanta pobreza, tanta corrupção? Como explicar o sincretismo religioso? Joabe, toca uma musiquinha, senão eles vão chorar. Como explicar que hoje, dia 6 de novembro de 2022, o Brasil, presta atenção, um dos países mais pacíficos da terra, é um barril de pólvora à beira de uma guerra civil? Sim ou não? Como explicar cristãos que apoiam governos comunistas que ao longo da história mataram mais de 100 milhões de pessoas? Eu vou repetir, 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Toda a América Latina tomada. Ah, mas eu não gosto do atual presidente, ele fala muitas bobagens. Peraí, meu irmão. Ai, que vontade de dar um palavrão, desculpa, hein? Eu estou falando a verdade, irmão. Eu sou um homem de carne e osso. Peraí, isso aqui é o quê? O que é isso aqui? É um concurso de bons modos? Eleição é o quê? Concurso de Miss? Eleição é o quê? Quem está aqui? É concurso de beleza? É concurso de quem fala bonito? A gente precisa se preocupar com as gerações futuras, com os nossos filhos, porque nós fomos chamados para ser o corpo de Cristo, o corpo apostólico de Cristo na terra, enviados para expressar um governo e um reino, administrar as coisas do Pai. Mas nós estamos envoltos no cristianismo. Cristianismo? Fala para o teu irmão, cristianismo é um desenho humano. Nós precisamos expressar o reino de Deus através de um testemunho real. Não tem sentido a igreja crescer em número, em tamanho, mas não em expressão real do reino de Deus.
Não tem sentido a igreja ser bonita, relevante, com bons números, com uma casa legal, top, mas não ter testemunho real. Não tem sentido uma igreja em cada esquina, mas quando os pastores querem matar uns aos outros, são competidores do reino. Você e eu somos ministros competentes de um novo pacto para expressar o reino de Deus na terra e não para perpetuar os erros dos nossos irmãos do passado. Jesus é a boa notícia. Ele continua sendo a boa notícia. Ele é a única notícia. E você carrega aquele que é a boa notícia. Você carrega o céu. Você carrega o céu. E esse é o nosso desafio para esta noite, dia 6 de novembro de 2022. Diante desta reflexão, primeiro, presta atenção, eu estou finalizando. Primeiro, nós precisamos revisar a nossa proclamação. Revisar a nossa proclamação. O mundo não precisa de carinho. O mundo não precisa de boas notícias. O mundo precisa da única notícia: Jesus está se movendo com o seu reino, porque Ele é Rei eterno na terra. Ele te deu um cajado e Ele se move em você e através de você. Segundo desafio é reprogramação de mente. É um mindset. É entender que Jesus não foi um coaching motivacional. Jesus não veio à terra, não veio enviado para trazer uma boa notícia. Ele veio para recuperar o que havia se perdido, o reino. E Ele confiou a você o reino. Aleluia. E Ele disse: assim como eu fui enviado, eu vos envio a vós. Léo, eu te envio. Jesus Cristo diz: eu te envio. Renata, Marcos, eu te envio. Tiago, eu te envio. Everton, eu te envio. O mundo não precisa de boas notícias. Ele precisa da única notícia, a verdade. A única notícia, a verdade. Jesus é o Rei de todos os reinos. E Ele nos faz reis para governar com Ele e para Ele. Por favor, fique de pé. Me perdoe estender um pouco a mensagem, mas a gente já havia começado um pouco atrasado. Eu só quero que você tenha este entendimento, de que são pequenos detalhes que deixam lacunas em nosso entendimento. E estas lacunas no nosso entendimento é onde o inimigo planta uma semente. E é como um ninho de serpente. Você já viu o ninho de serpente? São muitos ovos, mas quando eclode um ovo, eclode vários ovos. A gente não pode permitir que os ovos eclodam em nossa mente. A gente tem que matar a serpente no ninho. A gente tem que fechar as lacunas de entendimento. Quem está aqui comigo? Portanto, meu irmão, minha irmã, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de ser cuidado, há tempo de ser encorajado, há tempo de ser lançado, há tempo de ser, sei lá, tudo. Mas chega um tempo onde nós precisamos expressar o reino. Quem está aqui comigo? Eu quero orar com você, eu quero pedir para a pastora Vanessa orar junto conosco. Lembre-se, nós precisamos revisar a nossa proclamação. Precisamos de um mindset, uma reprogramação de mente. Está entendido? Vocês estão aqui comigo? Presta atenção, pessoal da diaconia, não se preocupe. Presta atenção aqui na palavra. Essa palavra é para todos nós, é importante. Depois vocês se preocupam com a ceia. Vamos orar juntos. Vamos pedir para que essa palavra, ela feche as lacunas, os hiatos, os esconderijos da nossa falta de entendimento, para que a gente possa viver nesse nível avançado de entendimento, no mínimo, a fim de que nós possamos expressar o reino, porque nós também fomos enviados para recuperar o que havia sido perdido.
E o reino já está em nossas mãos, porque o rei já habita em nós, e nós vamos avançar. Amém? Vamos orar?